Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo reforço de conteúdo, matemática financeira, e o assunto é juros simples. É aquele início de matemática financeira, tá? Mais uma questãozinha, já é uma questão interessante, né? Já é uma questão que não é apenas aplicação direta de fórmula, a gente tem que raciocinar e pensar um pouquinho nela. Vamos fazer? Diz assim a questão. Dois capitais são postos a juros, um de 2.000 a 6% e o outro de 2.400 a 3% ao ano. No fim de quanto tempo esses capitais reunidos a seus juros, quer dizer, eu já estou falando em montante, terão totais iguais, tá? Ou seja, terão montantes iguais. Perfeito? Lembrando as nossas duas fórmulas, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, lembrando que taxa e tempo precisam estar na mesma unidade. Se não tiver, eu preciso transformá-las de tal maneira que elas estejam ao ano, né? Se o tempo tiver em anos, a taxa deve ser ao ano, o tempo em meses, taxa ao mês, o tempo em dia, taxa em dias. O tempo em semestre, taxa ao semestre. O tempo em trimestre, a taxa em trimestre. Perfeito, então? Vamos lá? E o nosso montante, que é o nosso famoso capital mais juros, né? Quer dizer, eu apliquei um capital e recebi por esse capital aplicado, né, uma certa quantia. Isso chama-se montante, quando eu pego o capital e o dinheiro que eu tenho a receber por ter emprestado esse dinheiro, ou ter, né, recebido esse dinheiro emprestado. Perfeito? Isso quer dizer o montante, é o capital, é o dinheiro que a gente pega. Eu tenho uma poupança, se eu vou lá e retiro todo esse dinheiro, é o montante, é o capital que eu investi e mais os juros que eu ganhei em cima desse capital. Perfeito? Então, vamos lá então, gente, vamos conversar aqui, ver como é que a gente vai trabalhar isso aqui. Olha só. Vamos ver os juros do primeiro capital. Eu tenho dois capitais distintos. Esse primeiro capital, juros 1, né, vai me levar a quem? 2.000, não foi isso? 2.000, a taxa é 6% e o tempo é T. É isso que eu quero saber sobre 100. Tá bom? E quem é o montante desse meu primeiro capital? É claro que foi o que eu investi, mais os juros. Montante é capital mais juros. Olha só, 2.000 mais os juros. 2.000 que multiplica 6, multiplica T sobre 100. Isso me leva a quem? Vamos cortar esses dois zeros no 100 para acabar com essa fração com esses dois zeros. Então eu teria assim, 2.000 mais 20 vezes 6 vezes T. E agora sim, 2.000 mais 120t. Acabei de encontrar uma expressão que representa o montante do primeiro capital. Vamos ver agora a mesma coisa, o montante agora do segundo capital. Quem é os juros do segundo capital? Eu apliquei 2.400 a uma taxa de 3% a ano durante um tempo T, o mesmo tempo do primeiro investimento. Eu quero saber em que tempo eles terão rendimentos iguais, perfeito? Quer dizer, montantes iguais, perfeito? Então, juros segundo juros é 2.400 vezes 3 vezes T sobre 100. Vamos ver quem é o montante desse segundo capital? É em montante que eu estou falando? Olha, é o dinheiro que eu apliquei, 2.400, mais os juros, 2.400 vezes 3 vezes T. Vou cortar esse 2 zero para desaparecer com essa fração. Eu terei 2.400 mais 24 vezes 3, que a gente sabe que dá 72. Olha a expressãozinha, 2.400 mais 72T. Perfeito? Então ele está falando que esse montante, o segundo montante e o primeiro montante são iguais. Basta igualar. 2.000 mais 120t é igual a 2.400 mais 72t. Vamos brincar de álgebra agora? Vamos lá? Olha só, vou trazer o que tem t para o primeiro membro. 120 menos 72. Quando eu levo 2.000 para lá, ele vai trocando sinal. 2.400 menos 2.000, isso me dá 400. 120 menos 72 dá 48t igual a 400. Aí a gente dá aquela, né, suadinha fria. Ih, rapaz, essa conta não dá certo, né? Vamos fazer, não tem jeito.
Quem é o T, então? O T será 400 sobre 48. Vou fazer essa conta aqui. Olha só como é que a gente faz essa conta. Cuidado, nós estamos trabalhando com números o quê? Complexos, né? Não é o nosso sistema decimal, que a gente bota um zero e bota a vírgula. Não rola isso aqui. Eu estou trabalhando com tempo. Olha como é que a gente faz essa conta. 400 dividido por 48. Vamos lá? Isso dá 8. Né? Olha só, 8 vezes 48 para 400 me sobra 16. É o resto. Esse resto está sobrando, olha lá. Tá certo? O que eu faço com esse resto? Eu não estou trabalhando em ano, então já tem minha resposta, 8 anos. E tem mais um pedacinho que eu tenho que calcular ainda. O que eu faço? 16 anos estão sobrando. Eu vou multiplicar esse 16, sabe por quê, gente? 16 por 12. Por quê? Para transformar em meses, para que eu possa fazer essa conta. Eu não posso dividir o 16 por 48. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é multiplicar por 12 para transformar isso para meses. Ah lá, então eu tenho 192 meses. E agora eu vou dividir 192 meses por 48. E para minha felicidade, para nossa alegria, esse resultado aqui me leva a 4. Ou seja, 8 anos e 4 meses. Essa é a minha resposta final. Se eu aplicar esses dois capitais por um período de 8 anos e 4 meses, eles chegarão ao mesmo montante, apresentarão o mesmo montante. Perfeito? E aí deixa eu colocar um detalhe interessante. O que eu encontrei aqui é o seguinte, olha, 400 dividido por 48, deu 8 anos, me sobrou 16. Vamos analisar esse resto em relação a esse divisor? Olha só, o 16 é a terça parte de 48. Não é, gente? Então quer dizer que esse 16 é a terça parte do ano. Eu não estou trabalhando em ano? A terça parte do ano, quanto é, gente? A terça parte do ano é você multiplicar quanto? Ó, não é a terça parte, é 1/3 vezes 12. Um ano tem 12 meses. 1/3 vezes 12, 1/3 de 12, isso dá 4 meses. Era um outro caminho também para resolver. Não é isso, gente? Tá certo? Então, nesse tipo de conta, eu não tenho esse negócio de colocar zero e colocar vírgula. Não rola isso. Tá certo, gente? Qual é o melhor caminho? É transformar para meses. E se ainda assim eu não conseguisse, né? Se eu tivesse um resto em meses, vamos supor, eu vou multiplicar por 30. Lembrando que o mês comercial tem 30 dias, e aí eu passaria para ter uma quantidade de dias, e aí eu poderia efetuar minha divisão. Perfeito? Então, a resposta correta, então, 8 anos e 4 meses nessa bonita questão de juros, né? Não é uma questão dificílima, claro que não é, mas é uma questão que a gente pensou um pouquinho, raciocinou, e o grande momento dela foi a conta final, onde nós recordamos como é que a gente trabalha com essas contas envolvendo grandezas não decimais, né? Isso não é o caso aqui, eu estou trabalhando com tempo, que é uma grandeza sexagesimal. Tudo rola em 600 ou múltiplos ou divisores de 60. Perfeito, então, que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, tem lá o assunto juros, a parte de aritmética, a parte de áudio estão lá completíssima, portanto, vale a pena a visita de cada um de vocês. Você que é concursante, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, a dica está dada. Eu garanto a vocês que vale a pena. E interessante, o nosso site tem mais de 200 páginas, totalmente gratuito. Nosso site não tem cobrança de espécie alguma, então você tem mais de 200 páginas para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, então, gente, gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você tiver inscrito e tiver, claro, optado em ser notificado, cada vez que eu posto uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Tá bom isso, gente? Vale a pena. E ambos são gratuitos, então você tem uma quantidade enorme de material para estudar. Não apenas no nosso site, mas também no portal YouTube, né? Nas nossas videoaulas, já estou aí chegando à marca de 1.360 videoaulas. Então, gente, é muita videoaula. Eu tenho a certeza que você tem muito material. E aí digo o seguinte, não apenas minhas aulas, né, mas esse assunto juros, né, essa parte matemática financeira, o YouTube está recheado de excelentes outras questões, não apenas resolvidas por mim. Tem outros professores fazendo um trabalho maravilhoso também no YouTube. E aquele negócio é gratuito, gente. Vai lá, pesquisa, vale a pena. Você tem como aprimorar muito o seu estudo. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.